Oi, bom dia. Vamos lá. Aqui a gente vai relembrar, né, alguns aspectos que a gente já viu. Eu sei que, igual tem colegas de vocês que me pediu, né, para poder dar explicação à parte. Eu gravei a explicação, mandei. Tem gente que me pediu outras explicações, então eu pedi para poder assistir às aulas. Eu sei que estudar fração dessa forma que a gente está estudando, à distância, é muito complexo, tá? Mas assim, se você não conseguir, né, aprender todos os fatos, que você pelo menos entenda o seguinte: fração é parte, tá? Que você consiga pensar o seguinte: o que é o numerador representa, o que o denominador representa, tá? Então aqui, ó, numerador, ele vai representar para mim as partes aqui que eu tomei aqui, ó, tá? E o denominador, ele representa para mim o total de partes em que foi dividido. Tá? Lembra sempre, embaixo vai vir o total de partes em que foi dividido. E aqui nós estamos falando a respeito de frações equivalentes, né? Pediu para assinalar o quadro das frações equivalentes. O que é fração equivalente? A palavra equivalente significa o quê? Que tem o mesmo valor, tá? Que tem um valor equivalente, quer dizer, é como você dizer, por exemplo, assim, o preço da maçã e o preço da pera estão equivalentes, ou seja, está custando a mesma coisa, tá? Então, tanto faz você comprar maçã ou pera, você vai pagar a mesma quantidade. Então, a equivalência na fração é aquela fração que, apesar de ser um número diferente, representa a mesma quantidade de alguma coisa, certinho? Então, quando você for olhar o desenho aqui, ó, você vai lembrar o quê? Que fração equivalente é que representa a mesma quantidade. Então, você vai olhar para o desenho, olha se esse aqui está representando 5 sextos e 9 dozeavos, se está representando a mesma quantidade, tá? Se tiver, você marca. Agora, olha aqui, letra B, 2 quintos e 6 quinzeavos. Olha e vê se está representando a mesma quantidade. Se tiver, você vai marcar, certo? Então, você que vai olhar o quadro aí. Na sequência, a gente tem o seguinte, ó. Lembra que lá atrás nós fizemos uma atividade que falava que a gente pode multiplicar para fazer as frações equivalentes, certo? Então, olha aqui, ó, complete as frações para que elas sejam equivalentes. Então, o livro já deu até aqui, ó, 5 vezes 4 é 20. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui também 4 vezes 4 para eu achar o resultado que vai vir aqui, tá? Então, 4 vezes 4 são 16, tá? Aqui, 15 dividido por 5 são 3, certo? Então, aqui no 45, eu também vou pegar esse 45 e vou dividir ele por 5 para eu achar o número que eu vou colocar aqui, certo? Então, você vai pensar, 45 dividido por 5 é quanto? Coloca aqui. Agora aqui, ó, 12, não falou para mim por quanto que dividiu não, mas eu consigo saber, certo? 6 é o que de 12? É a metade. Então, significa que eu dividi por 2. Então, eu vou pegar o 34 e também vou dividir por 2. Assim, eu vou ter a resposta que eu preciso aqui. 11 quinzeavos e aqui colocou o 30 avos só. Esse 30, o que ele é de 15? Que ele é maior. Então, não foi divisão que eu fiz, certo? Então, 30 é o quê? É o dobro de 15. Então, eu fiz 15 vezes 2 para descobrir que dava 30. Se aqui foi vezes 2, então aqui também vai ser. Então, eu vou fazer 11 vezes 2 para eu poder conseguir descobrir o numerador dessa fração. Certinho? E aí, voltando aqui na leitura, só para poder reforçar, ó, 4 quintos, 15 45 avos, 12 34 avos, 11 15 avos. Certinho? 5 sextos, 9 dozeavos, 2 quintos, 6 quinzeavos. E vamos seguindo aqui. Na próxima, pede para vocês, ó, fazer o que está pedindo. Então, o que pediu? Divida o retângulo em partes de 1,5 cm de comprimento. Pinte 2 oitavos. Agora você fala, vai ser difícil medir 1,5, tá? Então tá. Aqui, ó, não é oitavos? Então significa que eu vou ter que dividir em 8 partes. Então você pega o quê? Divide, aqui vai ficar difícil de eu calcular o meio, tá? Mas você divide ao meio primeiro, depois você divide cada parte ao meio de novo. O meu vai ficar torto porque o mouse é muito complicado para controlar. Então, dividiu em 4, divide de novo ao meio, tá? Você com a régua aí vai ficar bem mais bonito, com certeza, né?
Divide ao meio de novo. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Divida, pinte 2 oitavos. Está dividido em 8. Eu vou pintar duas partes. Então, o que eu vou pintar? Duas partes. Então, você vai colorir duas partes, certo? Vai colorir uma, colorir duas, tá bom? Agora aqui, ó. Divida o retângulo em partes de 1 centímetro de comprimento. Pinte 3 dozeavos. Então, eu já sei que eu vou ter que dividir em 12, tá? Para eu dividir em 12, eu posso pegar o quê? Eu posso dividir ele ao meio. Depois que eu dividir ele ao meio, né? Para eu poder conseguir, eu vou dividir de novo ao meio. Ô, gente, o meu não vai ficar do mesmo tamanho, que eu não tenho como medir aqui, tá? Então, eu dividi ao meio de novo. E aí, eu tenho 4. Para fazer 12, 4 3 vezes. Então, eu divido cada parte em 3. Gente, por favor, tá? Usa régua para vocês medirem, porque o da professora aqui não vai ficar certo, porque eu não tenho como fazer essa divisão aqui retinha, tá? Então, dividiu em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O meu ficou torto, horroroso. De vocês vai ficar não. Então, eu vou pintar 3 partes. Então, vou pintar 1, 2, 3 partes. Agora aqui, ó, divida em partes de 0,6. Então, você vai dividir em 20 partes, tá? Esse aqui tem que ter 20 pedaços. Esse eu não vou fazer divisão para você, não. Só vou te falar, ó, você tem que dividir em 20. Dividiu em 20? Aí você vai fazer o quê? Você vai colorir 5 partes, tá? Então, para dividir em 20 é a mesma coisa. Você pode dividir ao meio, tá? E divide cada parte, né, em 10 e aí vai dar certinho, tá? Aí pergunta o seguinte: quando você fizer essa divisão, você vai fazer certinho, tá? Para poder pintar certinho. Aí, quando você fizer essa divisão, você vai observar e responder. As frações 2 oitavos, 3 dozeavos e 5 vinteavos são equivalentes? Você vai perceber que elas são ou não são? Aí você vai responder aqui. São, por quê? Ou não são, por que que é, tá? Então, isso aqui você vai fazer observando o que você pintou lá em cima. Combinado? Aí, terminando, vamos para a próxima página, 141. Na 141, nós temos um problema, tá? Então, o problema, o que a gente tem que fazer quando a gente tem um problema? Ler, tá? Primeiro, ler. Tem gente que pergunta, já vai logo para a pergunta. Então, vamos lá. Por curiosidade, o Paulo anotou quantas horas ele gastou com seus hábitos na última segunda-feira. Ele dormiu 8 horas. Pela manhã, ele passou 6 horas na escola. Ao chegar em casa, depois da aula, ele almoçou em 1 hora. No final do dia, ele fez a lição de casa e estudou durante 1 hora. Depois da lição, ele levou 2 horas do banho até terminar o jantar. E no restante do dia, Paulo esteve livre e fez outras atividades. Responda as questões considerando o total de horas de um dia. Quantas horas que um dia tem? 24. Então, eu vou responder pensando em 24 horas, certo? Aí vem as perguntas para mim aqui, ó. Que fração do dia de Paulo ele passou na escola, né? Quando a gente volta lá no problema, o que a gente vai ver? Que fala lá que ele ficou 6 horas na escola, não é? Ficou 6 horas na escola. Então, se ele ficou 6 horas na escola, olha aqui, ele ficou 6 horas lá na escola. Então, eu tenho o dia meu, ele está dividido em 24 horas, correto? Então, olha aqui, meu dia está dividido em 24 horas. Aí, falou comigo que ele passou 6 horas na escola. Se ele ficou 6 horas na escola, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas lá na escola. Se ele ficou 6 horas na escola e o total do dia é 24, o que é que vai acontecer ali? Olha, ele ficou o quê? 6 partes de 24 horas na escola, tá? Então, isso você pode fazer até o desenho aí para você ver, tá? Então, ele ficou 6 partes de 24 horas. Então, quando você for dar a resposta lá, o que é? Ele ficou 6 horas do dia inteiro, que é o quê? 24 horas. Então, como é que eu leio essa fração? 6 24 avos, certinho? Aí, depois vem aqui, ó. Que fração desse dia o Paulo usou para fazer a lição de casa e para estudar? Então, vamos lá. Para fazer a lição de casa, aqui, ó,
Ele almoçou e no final do dia ele fez a lição de casa e estudou durante 1 hora. Então, que parte do dia que é que ele ficou estudando? Uma parte, que é 1 hora, de um total de 24 horas. Então, ele ficou estudando, né, e fazendo as atividades por 1/24 do dia. Depois vem, some as frações encontradas nos itens anteriores para saber qual é a fração desse dia que Paulo dedicou aos estudos. Então, vamos somar. Ó. Ele ficou 6 horas na escola. Depois, ele chegou e ficou mais 1 hora estudando. Então, deu o quê? 7 partes de um total de 24, não é? Então, quando eu vou somar, se eu for escrever para eu somar, eu vou escrever o quê? 6/24 mais quantos que ele ficou em casa estudando? 1/24. Quando eu somo isso, o que vai acontecer? Eu mantenho o denominador, que é 24, e vou somar a parte de cima. 6 mais 1 é igual a... Você vai pôr a resposta aqui, certinho? Agora vem aqui, ó. Qual a fração do dia que Paulo estava livre, né? Qual que é a fração do dia lá que ele ficou livre, sem ter que fazer nada? Então, vamos pensar. A gente já sabe que ele fez o quê? 8 horas que ele passou dormindo, não é? Eu tenho que contar essas 8 horas que ele passou dormindo, as 6 que ele passou na escola. Então, eu vou voltar lá. Eu já sei que lá na escola ele ficou 7. 6 na escola, mais 1 em casa, 7. Então, agora vamos continuar aqui. Dormindo foi o quê? Dormindo ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas dormindo, certinho? Então, ele ficou 8 horas dormindo. Quando eu olho aqui que ele ficou as 8 horas dele dormindo, eu já sei que já tem 15/24 ocupados aqui, né? E aí eu vou voltar lá no meu problema e vou ver que ele fez o quê? Aí eu já pus o que ele dormiu, que ele passou na escola, já pus que ele fez a lição. Então aqui, ó, mais 1 hora que ele ficou para almoçar e 2 horas, né, que ele levou desde o banho até ele terminar de jantar. O resto foi que ficou livre. Então vamos lá, mais 1 hora que ele foi aqui, que foi o que ele levou para almoçar. E mais 2 horas que ele levou até o horário, né, de ele jantar. Então, qual que é o total que deu para mim aqui, ó? Deu 18/24. Quando eu juntei tudo, deu para mim 18/24. Então, eu sei que o total que ele passou lá foi 18/24 foi ocupado, não é isso? O dia todo tem o quê? O dia todo tem 24, aqui ó, se eu juntar tudo aqui ó, pintar o dia todo ó, o dia todinho tem o quê? 24/24. O dia inteiro é um inteiro. Então, ele passou o quê? Esses 24/24 é o dia inteiro. Eu tiro os 18 que ele usou do dia, né? Vai sobrar para ele quanto? Quanto tempo que vai sobrar para ele, né? Quantas horas do dia que sobrou para ele livre, né? Qual que é a fração do dia? Então, eu vou fazer aqui 24 menos 18, qual que é o tempo que ele teve livre, né? Esse aqui menos esse, eu vou saber a resposta aqui, certinho? Então, concluindo, vocês me enviam, por favor. E qualquer outra dúvida, estou à disposição como sempre, tá? Tem gente que não pergunta e encaminha até atividade em branco. E eu estou à disposição de vocês sabem disso, todos os dias de manhã no horário de sempre, tá bom?